Você quer saber sobre a Bíblia, como ela foi montada, como ela foi dividida, como ela se encontra? Por que que na Bíblia católica tem 73 livros e por que na Bíblia protestante tem 66 e na Bíblia judaica tem 39? Por quê? Como foi organizado esse cânon? Você quer saber isso? Você quer saber também alguns mistérios que estão contidos nas primeiras palavras da Bíblia? É uma pequena degustação do que será na próxima aula, mas está no final desta. 2 mistérios que estão no primeiro verso. No primeiro verso existem 2 mistérios. Aguarde. Assista a nossa aula até o final. Na descrição desse vídeo, após curtir, após compartilhar, você pode se inscrever no grupo VIP, clicando no link que está na descrição. Lá você ingressará no nosso grupo VIP para receber as informações e até fazer perguntas. Meus amigos, a Bíblia é uma biblioteca. Bíblia é exatamente isso que significa. Por quê? Porque é um conjunto de livros. A pena dos escritores registrou doutrina, registrou provérbios, registrou cânticos, registrou salmos, registrou lamentações, epístolas, oráculos, profecias, meditações, oração, romance, cartas de amor, biografias, poesias, parábolas, comparações, tratados, contratos e leis para organizar o povo e o culto. Tudo isso está na Bíblia. A Bíblia é um álbum de fotografias. Elas ficam misturadas. E para você entender, você tem que conhecê-la na sua totalidade e, ao mesmo tempo, ter alguém para lhes contar o que estava acontecendo naquele momento. E é o que nós vamos fazer aqui. Vamos ler com calma e, ao mesmo tempo, falando sobre cada fotografia que nós olharmos. O Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, ele não é o mais antigo. O mais antigo livro da Bíblia é o livro de Juízes, que foi escrito por volta do ano 1970 a 1932, antes da Era Comum, antes de Cristo. E o texto mais antigo, como eu já lhe falei na aula anterior, é o Canto de Míriam, irmã de Moisés, que está lá no Êxodo. O livro mais recente é o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse foi escrito em 2 períodos. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 11, foi escrito por volta do ano 64 da Era Comum, depois de Cristo. Foi escrito no período em que o imperador romano era Nero, ao período do ano 64 depois de Cristo, por volta do ano 64. Já a segunda parte do capítulo 12 até o final do Apocalipse foi escrito por volta do ano 94, quando o imperador romano era Domiciano. Domiciano e Nero foram os mais cruéis de todos os imperadores romanos, mais cruéis e mais terríveis, motivo pelo qual, toda a escrita do Apocalipse ela deve ser revelada. Por isso que o Apocalipse chama revelação. E é o tipo de literatura apocalíptica, é uma literatura em que você diz o que está acontecendo agora, mas com uma linguagem de que vai acontecer no futuro. E isso, o Apocalipse, não é só no livro do Apocalipse. A literatura apocalíptica está em Daniel, em Esdras. Então tem várias na Bíblia que são apocalipses, porque dizem que vão acontecer aquilo que já está acontecendo. Ela é cheia de metáforas. Então, isso que é importante a gente saber. Os livros da Bíblia canônica, essa que existe hoje, que faz parte do cânon,
tem no centro duas personagens ímpares do judaísmo e do cristianismo. Quais são esses personagens? No livro do Gênesis é a criação do ser humano e a sua vida no paraíso terrestre. Carlos Mestres, que foi um grande escritor, teólogo e estudioso da Bíblia, ele diz que, ele tem um título, aliás, de um livro que chama Paraíso Terrestre, Saudade ou Esperança. Na verdade, ali é uma saudade do que aconteceu no paraíso, ou é uma esperança de a gente chegar ao novo paraíso. Uma outra personagem grande é Cristo, e está lá a narrativa da Nova Jerusalém Celestial, que também é parte de uma cultura messiânica. No centro da Bíblia estão os livros de Malaquias e Mateus. Ele encerra a Bíblia, ele é dividida em duas partes. A primeira parte do Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, e a segunda parte, que é o Segundo Testamento, ou o Novo Testamento. Então, as pessoas que ainda não têm nenhum contato com a Bíblia, ou não tiveram, já ficam sabendo. A Bíblia é um conjunto de livros, no entanto, ela tem duas partes. A primeira parte, que vai do Gênesis até Malaquias, e começa o outro com o Evangelho de Mateus. Malaquias termina falando do profeta Elias, e o Evangelho de Mateus inicia falando de Jesus. Então, Elias e Jesus são símbolos da vida do judaísmo e do cristianismo. Já a Bíblia hebraica, a Bíblia judaica, já tem outra conotação. Ela tem uma quantidade de livros menor, porque a Bíblia hebraica considera como somente os 39 livros do Antigo Testamento ou Velho Testamento. Esse Primeiro Testamento está dividido em Torá, que é a lei, depois vem Nebriim, que são os profetas, e depois Ketubim, que são os escritos. Então, eu já disse em aula anterior que toda palavra hebraica que termina em in é uma palavra plural. Então, Nebiim é uma palavra plural, profetas. E Ketubim, escritos, é uma palavra plural. A Bíblia judaica era chamada de Tanakh. Tanakh é esse livro em que está a Torá, Nebiim e Ketubim. É por isso que os judeus chamam de Tanakh, a sua Bíblia, né? Então eles vão chamar também de Tanakh. A Torá são apenas os 5 primeiros livros. Tá? Então, nós fizemos essa divisão também para que as pessoas tenham noção entre o Primeiro e o Segundo Testamento, ou o Antigo e Novo Testamento, ou o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, algumas terminologias que a gente sempre usa aqui. Antes da Era Comum, que é antes de Cristo, e da Era Comum, que é agora depois de Cristo, é a época que nós estamos, Era Comum. Então, isso também está bem claro, nós sabemos disso, a maioria já sabe disso, mas é bom deixar claro para aqueles que ainda não têm esse conhecimento. A Bíblia Católica, ela possui 73 livros, sendo 46 do Primeiro Testamento ou do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. Já a Bíblia Protestante, ela possui 66 livros na sua totalidade, pois ela não considera também os 7 livros deixados de fora pelos judeus, os chamados deuterocanônicos. Esses 7 livros de que os judeus tiraram de fora, não aceitaram para o seu cânon, os protestantes também não aceitaram, mas os católicos aceitam no seu cânon. Eu digo Bíblia Protestante porque é a Bíblia que surgiu com a reforma de Lutero, de Martinho Lutero, no século XV. Então, quando Martinho Lutero, no século XV, foi organizar a sua igreja protestante, ele tirou de fora da Bíblia também os 7 livros que são deixados de fora pelo judaísmo, ficando apenas com 39, em vez de 46 livros no Primeiro Testamento. Então, eu não chamo de Bíblia evangélica, por quê? Já explico aqui. Eu tenho muita dificuldade em saber realmente quem são os evangélicos. Eu entendo muito bem quem são os protestantes.
são aqueles que surgiram a partir de Lutero, as igrejas tradicionais, aí contando aí presbiteriana, luterana, metodista, então as igrejas que seguem os caminhos de Lutero e Calvino e outros, tá? Agora, igrejas que são, especialmente as igrejas da atualidade, elas são chamadas de evangélicas, das leis de Lutero, das premissas de Lutero. Então, eu prefiro chamá-los de protestante, para não colocar essa igreja no mesmo balaio que as outras igrejas. Desculpa a palavra balaio, mas eu diferencio bem uma da outra. Os livros que são deuterocanônicos, que ficaram de fora, tanto da Bíblia hebraica quanto da Bíblia protestante, são Tobias, Judite, o Eclesiástico, Baruque e Sabedoria, e os livros dos Macabeus, que são Macabeus e Segundo Macabeus, que são os últimos livros da Bíblia católica. Como a Bíblia está dividida? A Bíblia está dividida nessa parte que eu lhes falei aqui. O Pentateuco, que são a Torá, que são os 5 livros do início, os livros históricos, que contam a história, reis, crônicas, estão tudo lá na Bíblia. Os livros sapienciais, que são os livros de sabedoria, como Sabedoria, Eclesiastes e tal. Os livros proféticos dos profetas, profeta Isaías, Jeremias e tudo mais. E os evangelhos. Depois vem as cartas, os Atos e o Apocalipse. Ele é dividido dessa forma, a Bíblia é dividida dessa forma. Então, aqui eu tenho uma relação, que eu coloquei aqui, dos livros que estão na Bíblia. Né? Começando com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, que são Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, e assim vai. Né? Eu tenho toda uma relação aqui. Então, até aqui, em Malaquias, nós temos os livros do Antigo Testamento. Aqui ainda faltam os deuterocanônicos, que são aqueles livros que foram incluídos na Bíblia católica e que não estão na Bíblia hebraica, mas que foram retirados depois com a Reforma Protestante pelos protestantes. E aqui eu tenho, acompanhando meu mouse, eu tenho os 4 livros, os quatro evangelhos, Marcos, Lucas, João e Mateus. Depois tem os Atos dos Apóstolos, depois vem as cartas de Paulo, né, e outros, Timóteo, Tito, até nós chegarmos no Apocalipse, que está atrás aqui da minha, né, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas, de São Judas. E o Apocalipse no final. Quais foram as línguas que foram escritas? O aramaico, existem livros que foi o aramaico, que é uma versão ancestral, antiga do hebraico. Aqui nós temos também a língua hebraica e o grego, especialmente o Novo Testamento. A grande maioria foi escrito em grego. O mapa do ambiente que foi escrito a Bíblia é essa região do Oriente Médio. Então você tem aqui toda a região dos caldeus, a Babilônia, Ur, de onde saiu Abraão, aqui na beira, perto do Golfo Pérsico, e a Síria está aqui em cima, Nínive, que é uma cidade muito falada na Bíblia, o rio Eufrates, aí depois vem aqui a cidade de Damasco, né? Tito, aqui embaixo, aí vem aqui toda a região do Oriente Médio, que é Jerusalém, Mar Morto, e aqui o Egito, aqui embaixo também, que é outra região muito falada. Como foi a formação do cânon? Tudo começou, o cânon judaico foi montado no ano 95 da Era Comum, já, com os 39 livros. Não foi antes de Cristo, foi depois de Cristo. E no ano 95 os romanos já haviam tomado Jerusalém. Então foi quando foi dito assim, estes são os livros da Bíblia judaica. Porque existem muitos livros. E naquela época todo mundo escrevia evangelho, todo mundo escrevia livro religioso. Tá? Então todo mundo queria fazer parte. Mas os judeus escolheram seus 39 livros e
No ano de 150 da Era Comum, já tinha o Evangelho de Lucas e as cartas paulinas já estavam montadas, né, que foi no cânon de Marcião. No ano 200 depois de Cristo, né, já foi incorporado os 4 evangelhos, o Apocalipse de João, o Apocalipse de Pedro, Sabedoria de Salomão, as cartas paulinas, exceto Hebreus e Tiago, o 2 Pedro e uma de João. Então, nesse cânon estão listados 22 dos 27 atuais livros inspirados no Segundo Testamento. Então, ela não foi colocada num único dia, não. Então, teve um momento que já depois de Lucas e as cartas de Paulo, aí vieram ainda outras cartas que aí não estavam nem Hebreu, nem Tiago, nem a primeira e segunda de Pedro, nem de João. Então, apenas 22 livros do Antigo Testamento. No Concílio de Hipona, no ano 389 da nossa Era Comum, é que foi aprovado a lista dos livros inspirados contendo os atuais livros da Bíblia Católica. E no Concílio de Trento, no ano 1546 da nossa Era Comum, finalizou-se o cânon. Agora, um detalhe bastante importante é que nessa época também havia uma aceitação pelos cristãos da época de outros livros inspirados que não estão no cânon, como, por exemplo, a Carta de Clemente, o Evangelho de Pedro, o Apocalipse de Pedro, a terceira epístola aos Coríntios e a Epístola de Barnabé. São textos que não estão na Bíblia, mas o povo aceitava nessa época como parte da sua vida religiosa. Então, vocês já sabem que existem muitos livros que não estão na Bíblia, que são chamados livros apócrifos. Então, a Bíblia apócrifa, ela contém 52 livros do Velho Testamento e 88 do Segundo. Então, a grande maioria dos livros da Bíblia não estão na Bíblia, eles estão fora da Bíblia. E foram, inclusive, escondidos, né, da Bíblia. Foi escondido até que nos anos 40 agora da nossa era, dos anos 1940 do século passado, alguém encontrou jarros, vasos de argila contendo os livros que continham inúmeros escritos. Então, as pessoas se debruçaram nesses escritos antigos para descobrir quais eram os livros. Embora a Igreja Católica existem muitos livros guardados às 7 chaves lá no Vaticano. Isso é o que se comenta. Então, eu não sei porque eu nunca vi, já que está escondido, eu também nunca vi. Aqui tem a Bíblia Prof, já nós temos conhecimento da existência do Testamento de Adão, o Testamento de Abraão, o Testamento de Isaac, o Testamento de Jacó, de Rubem, de Simeão, de Levi, de Judá, e assim vai. São muitos livros. Testamento de Salomão. Tem livros históricos, a vida de Adão e Eva, a vida dos profetas, escada de Jacó, né? Tudo do Velho Testamento, o Salmo de Salomão. O Salmo que nós temos na Bíblia é o Salmo de Davi. Salomão, o rei Salomão, era filho do rei Davi. 2 salmos aqui que são apócrifos. A oração de Manassés, a visão de Esdras, o Apocalipse de Abraão. Eu falei que não é o único Apocalipse que nós temos. O Apocalipse de Abraão, o Apocalipse de Moisés, o Apocalipse de Esdras, o Apocalipse de Elias, de Sofonias, de Baruque. Tem 2 Baruque, né? O sírico e o grego. E o Apocalipse de Ezra e o primeiro livro de Enoque. Na parte dos evangelhos, existem os evangelhos de Hebreus, dos Ebinitas, dos egípcios, de Maria Madalena, que foi muito importante esse evangelho. Ele é muito falado, você pode encontrar ele para ler, eu tenho ele aqui, eu posso estudar ele aqui também, que é um evangelho muito legal. Outro evangelho bacana é o de Judas Iscariotes, né? Aqui, Judas Iscariotes escreveu um evangelho. O Evangelho de Tomé, que é um evangelho lindíssimo também, que ele é conhecido como o 5º evangelho. O Evangelho de Filipe, e depois tem os Atos, Atos de Pedro, Atos de Paulo. Atos são atas que foram feitas por eles, das suas missões, dos seus trabalhos missionários e tudo mais. Um monte de epístolas e os Apocalipses, de Pedro, de Paulo, de Tomé, de Estevão, de João. Então tem muitos livros. E evangelhos também, né, como eu já lhe citei.
Este PDF eu colocaria à disposição para vocês baixarem e para terem conhecimento de cada livro desse aqui, até buscarem na internet. Eu posso depois também linkar aos textos. Eu posso depois linkar para que vocês possam baixar. Então, nesta aula de hoje, nesta nossa aula hoje, eu quero dizer que nós vimos apenas a divisão. Na próximo vídeo, na próxima aula, eu vou trabalhar mais a literatura do Gênesis, porque eu vou começar com o Gênesis. Eu vou falar como é que foi escrito o Gênesis, como foi escrito o Gênesis, qual é a sua literatura. E já adianto que existem várias literaturas no próprio Gênesis. Ele foi escrito em etapas diferentes. Foi escrito por pessoas diferentes. É isso que nós vamos estudar no próximo vídeo, na próxima aula. Então você não pode perder. Mas para já degustar um pouco da próxima aula, eu coloquei aqui o primeiro verso do Gênesis, que nós já falamos. O primeiro verso do Gênesis é Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. É exatamente o que está escrito aqui. Cada um tem uma tradução. Eu disse que Bereshit é no princípio. Bara é um verbo criar, mas é criar do nada. Não é criar de alguma coisa. Elohim é uma palavra plural, porque Elohim termina sempre com Yod e Men, que são essas duas letras aqui. E Et, que não tem tradução no português, porque Et, ele não é o aos. A língua hebraica vai designar que tem um indicativo específico aqui, ó. Então, indicativo específico que é Ha-Shamaim. Shamaim é céus. Ha-Shamaim é os céus. E aqui, de novo, aquela mesma palavra que a gente usa E, mas não é E. Tem o E sim, porque tem esse V aqui, ó, esse Vav. Então, V. Então, V, et. Mesma coisa desse et. Haaretz. Ok? Uma curiosidade aqui, e que eu falei, é o seguinte, olha aqui. Eu puxo e trouxe de volta. As 3 primeiras letras, que começam com B, Resh e Aleph, são também as letras que estão no Bará. Então, esse Bará, criar, ele decorre exatamente no início, no princípio. Você vê que aí tem um mistério também. Nada é sem intenção. Tudo é intencional. Quando colocou-se ao redigir aqui o verbo Bará, ele se iguala aqui as 3 primeiras letras do Bereshit, que é no princípio. Então, esse Bará não é criar, eu construir alguma coisa. É a criação do nada. Por isso que foram deuses, Elohim que criou. Outra curiosidade importante nesse verso é que existem 7 palavras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. Então, este verso tem 7 palavras. E você ficará surpreso se eu disser que no segundo verso existem 14 palavras. 2 vezes 7. Nós vamos ver no próximo vídeo que existem 14 palavras no verso 2 e 7 no verso 1. Porque o 7 é o número inteiro, é o número que é tudo, o 7. Porque 7 são 3 mais 4. Então eu diria que essa parte do 3 é a parte do transcendente, que é o divino. Então, 3 porque são Elohim, porque são majestosos, porque é um Deus plural, e porque também tem a Trindade, conforme fala Santo Agostinho. E 4 é a parte humana, o número 4 se refere ao homem, porque 4 refere-se ao nosso mundo. 4 são os pontos cardeais, 4 são os 4 elementos fundamentais, que é céu, terra, ar e fogo. Então, o número 4 é extremamente significativo, simbólico para o ser humano. O número 3 para Deus. E a totalidade universal é o 7. Quando eu falo de 7, eu estou falando do universo, da totalidade universal. Então, esse início do Gênesis será o início da nossa
próxima aula, do nosso próximo vídeo que nós estaremos fazendo na outra semana. Eu agradeço a audiência. Eu gostaria muito e peço que vocês, após assistir isso, divulguem aos seus amigos, divulguem aos seus conhecidos, e nós estamos criando grupo de WhatsApp para distribuir e conversar, responder as questões que são importantes. Se vocês fizerem também questões lá, eu vou responder aqui no vídeo. Eu vou respondendo à medida que vão chegando essas questões, eu faço questão de responder.